Imagine que você fica sabendo pelos jornais que um amigo seu foi acusado de estupro. Ele é preso, há provas robustas de que ele realmente cometeu aquele crime. O que você faria? Pois é, eu tô falando do Daniel Alves e da reação à possibilidade de que o pai de Neymar ajude financeiramente o jogador mais uma vez. Vamos lembrar que no começo de janeiro, Daniel Alves já tinha recebido uma ajuda de 150 mil euros, cerca de 800 mil reais, para pagar uma multa referente ao que foi chamado de atenuante de reparação de dano causado. Esse dinheiro poderia reduzir a pena do Daniel num caso de condenação, que foi o que aconteceu agora. Além disso, Daniel constituiu como seu procurador, em junho do ano passado, o Gustavo Xisto, que é um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas do Neymar pai. Isso certamente não aconteceu sem que o Neymar pai concordasse, ou seja, tá tendo conversa, tá tendo apoio, né, vindo desse lado. E eu tô acompanhando com muita gente a revolta, a indignação totalmente compreensíveis das pessoas. Daniel Alves está preso de forma preventiva há 14 meses, foi condenado a 4 anos e meio pelo estupro de uma mulher de 23 anos numa boate em Barcelona. A reviravolta é que ele pode ser libertado se pagar uma fiança de 1 milhão de euros. É revoltante mesmo. É como se o crime de estupro tivesse um preço. Para a Justiça de Barcelona, custa 1 milhão de reais. O pai do Neymar correu para desmentir que vai pagar essa fiança. O fato é que, se ela for paga, Daniel pode deixar a prisão e aguardar em liberdade provisória até que todos os recursos da defesa que foram apresentados sejam analisados e que seja anunciada a sentença definitiva, que pode ser diferente dessa. Enquanto eu gravo esse vídeo, a fiança ainda não tinha sido paga. Se isso acontecer, ele ainda tem que esperar a emissão de um alvará de soltura. O que eu gostaria de discutir aqui com vocês é sobre essa polêmica sobre a ajuda do pai do Neymar ao Daniel Alves, que claramente tem uma relação de amizade. É claro que eles são amigos. O que você faria se fosse um amigo seu? E se um amigo ou um parente, um irmão, seu filho, fossem acusados de um crime dessa natureza? Você pode dizer que romperia as relações, que não teria mais nenhum tipo de convivência, que o entregaria para a polícia? Eu recorri ao psiquiatra Ricardo Krause, um dos maiores nomes da psiquiatria no país, para entender isso, para entender por que as pessoas mantêm as amizades, por que as pessoas continuam ao lado de outras que foram acusadas de crimes tão horríveis. O que eu posso adiantar para vocês é que a resposta não é tão simples. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista comentarista do Meio. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo, aproveita, deixa seu like aqui se você gostar do conteúdo e se inscreve no canal para receber as notificações dos vídeos que a gente produz aqui no Meio. E você que já é meu parceiro, vamos embora para essa conversa. Que tipo de gente se oferece para pagar a fiança de um sujeito condenado por estupro? Pior tipo, não é mesmo? Aquela sem caráter, sem moral, que sustenta o patriarcado, os parças. Cada um de nós pode pensar, eu jamais faria isso. Pois é, para mim, por exemplo, é fácil me colocar nesse lugar porque eu não tenho nenhum amigo estuprador. Se é só uma questão de caráter, de estar no lado certo da história, por que então a gente vê pessoas que continuam apoiando aqueles que cometem crimes? Porque a resposta não é tão simples. Para entender isso, eu procurei a ajuda do psiquiatra Ricardo Krause e ele me disse o seguinte: o cérebro humano funciona em vários níveis. Só isso já me fez perceber que a gente recorre a um erro bem comum, que é se colocar como bússola moral da sociedade, achar que o que a gente pensa e faz está acima dos outros apenas porque é o jeito que a gente se vê, não é mesmo? Eu acho muito perturbador constatar que uma mulher opta por permanecer casada com um homem condenado por estupro, como no caso do jogador Robinho. Todo mundo lembra disso. Tem caso até pior, mulher que se casa com alguém nas mesmas condições, como aconteceu com o médico Roger Abdelmaci, que foi acusado de dezenas de crimes sexuais. Ele já tinha sido preso, condenado, cumprido parte da pena quando ele se casou de novo. Sério, quem é que se casa com um cara que estuprou pacientes que estavam dopadas? E agora isso. Foi notícia que o pai do Neymar pagaria 1 milhão de reais
para que o Daniel Alves aguarde em liberdade. Ele negou, mas o assunto somos nós. Será que a gente faria alguma coisa parecida por um amigo? Quando eu penso, parece que a coisa natural de se fazer seria dar as costas a alguém que comete um crime. Mas a realidade é que amigos permanecem fiéis a assassinos, ladrões, pedófilos, estupradores. Pais não abandonam filhos presos por crimes hediondos. Familiares acreditam na inocência de parentes, mesmo quando há provas que mostram o contrário. A mãe do Daniel Alves acredita que ele é inocente. E o Krause me disse que mesmo aquelas que denunciam os filhos, e tem várias histórias por aí, não fazem por ódio, mas por um sentimento de impotência. Talvez essas mães achem que a prisão pode ser a salvação de seus filhos. E isso é o contrário de ódio, é amor. Eu vejo as pessoas cobrando que amigos, colegas de trabalho, no caso do Daniel Alves, os jogadores de futebol, se pronunciem, falem sobre o crime, sobre a condenação, que façam coro contra ele. Eu também espero isso. O silêncio e o apoio são sempre lidos como conivência e sinal de falta de caráter. Talvez seja um pouco de tudo isso, ou pode ser nada disso. O Krause acredita que diante da possibilidade de tirar um amigo, filho, pai, irmão da cadeia, a grande maioria das pessoas o faria e faz. Tem mais, relativiza o crime, seja ele qual for. O Krause me diz o seguinte: não se trata de justiça, valores morais elevados, atinência aos princípios éticos mais elementares. É uma questão de afeto e comportamento gregário de proteção ao bando ao qual eu pertenço e no qual me sinto incluído. Faz sentido para você? Faz sentido para mim. O Krause me explicou que amigos, e quanto mais próximos eles forem, fazem parte de uma família eleita, não consanguínea, mas considerada como tal. São eles que vão nos proteger, nos acolher, defender e lutar conosco contra os inimigos que porventura venham nos atacar. Ele diz o seguinte: é perfeitamente natural que favoreçamos e ajudemos quem está conosco. Existe o velho ditado de índole para lá de duvidosa, mas indiscutível em termos de como as coisas acontecem no mundo real. Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Gente, apontar a misoginia, reclamar do patriarcado, talvez resolvam em parte as nossas dores, confortem os nossos sentimentos de impotência, injustiça, indignação, quando vemos tantos casos de violência contra a mulher serem resolvidos por meio de privilégios, corporativismo e PIX. Mas a gente também precisa entender e combater os alicerces que mantêm a roda da impunidade girando, o que envolve os nossos valores como sociedade e os valores fixados pelo judiciário para crimes que deveriam ser inafiançáveis. Faz sentido para você? Faz sentido para mim por que as pessoas agem desse jeito. Mas, honestamente, eu não queria estar nesse lugar de pôr à prova os meus valores por causa da má conduta de alguém de quem eu goste, por mais valiosa que fosse essa relação. O que nos resta, pelo menos é o que me ocorre agora, é escolher melhor as nossas amizades e os parentes também, a ter qualquer tipo de dilema ético e moral para enfrentar.